Salve, salve nação! Bora para mais um vídeo aí no canal com as últimas notícias do Flamengo nesse pós aí data FIFA. É bacana porque a gente vê todo mundo falando, cara, é ruim não ter jogo do Flamengo, não ter nada do Flamengo para acompanhar. Concordo com vocês, é horrível não ter nada, mas bora aí que vamos esquentar porque vai ter jogo no domingão aí, jogo do Brasileiro contra o Juventude. E também aí na semana que vem já jogo contra o Estudiantes, se eu não me engano, né, na Libertadores. E para esse jogo aí agora de domingo contra o Juventude, certo? O jogo, se eu não me engano, também às 4 horas da tarde. Já tá tendo algumas situações em relação a desfalques, né? Tanto do Alexandro, do Pulgar e do Varela. Ó, Varela também, a gente tem novidade do Pulgar, que parece que tá se recuperando aí muito bem e vai antecipar o seu retorno, né? O Alexandro ainda provavelmente eu acho que não vai estar ainda 100% para esse jogo de domingo. E o Varela aí que teve uma indisposição, então pode ser que também não esteja relacionado para o jogo de domingo. Vamos acompanhar tudo aí nesse vídeo, certo? Trazendo aí todas as informações. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, dá essa moral pra gente aí, porque logo mais a gente vai estar sorteando uma camisa oficial aqui do Flamengo nesse canal. E para você estar concorrendo, você precisa estar inscrito, beleza? Bora acompanhar o vídeo. Vídeo com muita alegria porque a data FIFA acabou, chegou ao fim. O Flamengo só joga no final de semana porque durante esse meio de semana tem Copa do Brasil e vocês já sabem, o Flamengo não está na Copa do Brasil. O Flamengo volta a campo no domingo contra o Juventude e para esse duelo não, vai ter mais um desfalque extremamente importante de um jogador absolutamente titular na equipe do técnico Felipe Luiz. Não estou falando do Varela, antes que você pense, nossa, Vini fazendo clickbait. O Varela também provavelmente não vai entrar em campo nesse jogo contra o Juventude. O Flamengo emitiu um comunicado oficial, um boletim médico, e esse jogador titular absoluto está nele. Mas preocupa para a Libertadores, qual é a situação, o que ele tem, a gente vai trazer todos esses detalhes e vamos trazer também, lembra do Lázaro, o atacante que foi vendido pelo Flamengo ao Almeria? Então, o Almeria vendeu o jogador para um clube da Arábia Saudita, já foi até anunciado, mas o Flamengo tem direito a receber algum valor, algum percentual, muita gente dizendo que o Flamengo tem direito a 30% da venda. E se isso for verdade, dá mais de 10 milhões. Mas calma, eu fui apurar e vou trazer todos esses detalhes aqui para vocês também. E tem o radar dos jogadores do Flamengo que participaram dessa data FIFA, como é que eles foram. Teve jogador aí que nem entrou em campo, viajou, ficou à disposição, mas nem entrou em campo. Por que será? A gente vai trazer todos esses detalhes no vídeo agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração, qualquer ajuda será super bem-vinda. Não deixe de hypar o vídeo também, tá? Galera, vamos lá. Dos jogadores do Flamengo que participaram dessa data FIFA com as suas seleções. Varela e Arrascaeta, vocês lembram muito bem que voaram em campo contra o Peru, na vitória da seleção uruguaia por 3-0, Arrascaeta fazendo um golaço. Os dois foram, entre aspas, devolvidos ao Flamengo antes do término da data FIFA. O Varela com um problema físico, já a gente vai falar sobre isso, porque o Flamengo atualizou a situação dele. O Arrascaeta, muito bem. Os dois se reapresentaram nessa quarta-feira ao técnico Felipe Luiz. O Vinha, outro jogador uruguaio que estava com a seleção uruguaia, não entrou em campo contra o Peru, mas foi titular contra o Chile e ficou 96 minutos em campo. Uma boa notícia para a torcida do Flamengo, mostrando para o técnico Felipe Luiz que, fisicamente falando, ele está muito bem. Então, se o Ayrton Lucas foi escolhido como titular e o Vinha não, é uma opção do Felipe Luiz. Isso não é uma crítica, é apenas uma explicação para aqueles que me perguntam por que o Vinha não joga de titular. É uma escolha do Felipe Luiz. O Carrascal, convocado para a seleção colombiana, ficou à disposição nos 2 jogos, mas nem sequer entrou em campo. Inclusive, o técnico Nestor Lourenço explicou: cada mudança tem um motivo. Carrascal vai se beneficiar do estilo do Flamengo, que prioriza toque curto, posse de bola e progressão com qualidade. Todos esses fatores vão ajudá-lo a se preparar melhor para os desafios internacionais. Gonzalo Plata jogou nos 2 jogos da seleção equatoriana, mas sem muito destaque também. Porém,
volta normalmente, sem sofrer nenhuma lesão, nenhum problema físico. Samuel Lino não entrou em campo no jogo do Brasil contra o Chile, no Maracanã, mas foi titular contra a Bolívia na altitude de 4.100 metros. Inclusive, nitidamente, o jogador sentiu muito a altitude, até nos números. Ele não finalizou nenhuma vez ao gol e deu 16 passes com 87% de precisão, mas ele sentiu muito a altitude. Esses jogadores que eu mencionei aqui, Samuel Lino, Matinhas Vinha, Gonzalo Plata e Carrascal, vão se reapresentar ao Flamengo nessa quinta-feira. Varela e Arrascaeta se reapresentaram hoje, quarta-feira. Vamos falar agora do Lázaro, galera. O Lázaro ele foi vendido pelo Almeria ao Al Najama, da Arábia Saudita. E aí, tem muito torcedor na dúvida, e teve gente também da mídia noticiando que o Flamengo, teoricamente, teria direito a 30% do valor da venda, que foi de 5 milhões de euros. Porém, não é 30% do valor da venda. O Flamengo tinha direito a 30% do lucro de uma venda futura. Então, se o Almeria vendesse o Lázaro por um valor maior daquele que foi pago para contratar o jogador junto ao Flamengo, o Flamengo teria direito a 30% do lucro, tá? Na ocasião, o Flamengo vendeu o Lázaro por 7 milhões de euros para o Almeria. Ou seja, se o Almeria vendesse o Lázaro por 7,1 milhões de euros, o Flamengo teria direito a 30% de 100 mil euros. Dei um exemplo para vocês. Mas não é o caso, porque o Lázaro ele foi vendido por um valor menor dos 7 milhões de euros. Ele foi vendido por apenas, entre aspas, 5 milhões de euros. Ou seja, o Flamengo não tem direito a nada, porque não teve lucro. Foi uma venda com valores menores. O Flamengo tem direito a mecanismo de solidariedade, que aí, enfim, não vai dar nem 3% do valor da venda. Então fica aí a informação para vocês. Portanto, o Flamengo não tem direito a receber nada nessa transação envolvendo o Lázaro do Almeria para o clube da Arábia Saudita. Vamos falar agora do boletim médico do Flamengo envolvendo Alexandre, Eric Pulgar, Varela e Jorginho. É isso mesmo, Jorginho voltou a sentir dores musculares na coxa e já a gente vai falar. Vamos começar pelo Alexandre, ordem alfabética. O lateral iniciou trabalhos em campo com a fisioterapia nessa quarta-feira. Aqui não está no comunicado, mas a ideia do Flamengo é deixá-lo à disposição para o jogo de quinta contra os Estudiantes pela Libertadores. Eric Pulgar, em recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito, na sexta-feira, Meia realizará a tomografia computadorizada para acompanhar a evolução. É aquilo que a gente já tinha falado para vocês. Se nessa tomografia mostrar que a lesão no quinto metatarso está 100% curada, ele vai entrar no processo final de recuperação física e aí demora cerca de 15 a 21 dias para ele ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Varela, lateral, se reapresentou com um quadro de pubalgia. Está em tratamento com o departamento médico do clube e será reavaliado diariamente. Eu não consigo cravar que ele vai estar à disposição no domingo contra o Juventude e nem consigo cravar que ele não vai estar à disposição no domingo. É, como disse o Flamengo aí, uma avaliação diária. Se eu fosse Flamengo, não botaria o Varela para jogar no domingo no Alfredo Jaconi contra o Juventude. Deixaria esse jogador descansando para o jogo de quinta contra os Estudiantes, até porque o Emerson Royal está muito bem treinando esse tempo todo durante a data FIFA com os demais jogadores. E o Jorginho, galera, ainda com olha a nota do Flamengo, tá? Ainda com resquícios de dor no músculo posterior da coxa esquerda, o jogador segue em tratamento com o departamento médico do Flamengo. Ele voltou a sentir dores musculares na coxa, tendo em vista que o jogador estava treinando normalmente com os demais jogadores no campo, voltou a sentir dores e eu acho não, é praticamente certo que ele não vai a campo no domingo contra o Juventude, inclusive já pensando nesse jogo de quinta-feira para pegar o Estudiantes pela Libertadores, que é um jogo bem importante. Então, fica aí essa notícia ruim envolvendo o Jorginho, pelo menos a notícia boa é que o Alexandre está mais próximo de voltar e o Varela acompanhar diariamente. Valeu? Repito, segue se preparando para pegar o Juventude no domingo, lá no Alfredo Jaconi, local que o Flamengo não vence o Juventude desde 1997. Tabu foi feito para ser batido. E na minha concepção,
chegou a hora de o Flamengo bater esse tabu, quebrar esse tabu aí e, enfim, voltar a vencer o Juventude lá na casa deles, no Alfredo Jaconi. Mas no vídeo de agora, a gente vai falar sobre estádio no terreno do gasômetro, ou seja, construção do estádio próprio. Pois é, a gente vai comentar esse assunto. Tem também José Boto chegando ao Rio de Janeiro. Sim, ele passou alguns dias em Portugal e ele chega ao Rio de Janeiro com algumas metas a serem feitas ainda nessa temporada e a gente vai trazer aqui quais são. E vou falar também do Internacional, que recorreu à decisão de pagar ao Flamengo, lembrando que a CNRD julgou o caso e condenou o Internacional a pagar ao Flamengo, mas o Internacional recorreu e o Flamengo já respondeu. E eu vou fazer aqui uma crítica em relação a essa situação, porque é inadmissível essa demora em relação a pagamento de dívidas. Enquanto isso, o Internacional está se livrando e vendendo jogadores e nada de pagar ao Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, com os familiares e todo mundo assim vai conhecer o canal Vini Casagrande. Não deixe de hypar o vídeo também. Eu vou começar falando sobre a construção do estádio próprio, porque o Conselho Deliberativo do Flamengo convocou uma reunião importante para o dia 17, ou seja, na próxima quarta-feira, véspera do jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores. E essa reunião, como tem sido, será de maneira híbrida, ou seja, presencial e virtual. E o texto diz o seguinte: convidamos os senhores conselheiros e senhoras conselheiras para uma reunião no formato híbrido, presencial e virtual, a realizar-se no próximo dia 17 de setembro de 2025, quarta-feira, das 18h30 às 20h30, 2 horas de duração, no Salão Nobre para exposição do Conselho Diretor a respeito do estádio no terreno do gasômetro, de acordo com o convite anexo. E aí, esse é o comunicado para os conselheiros. O que isso quer dizer? Vamos lá, no bom português para você entender. A diretoria do Flamengo vai falar com os conselheiros, vai trazer novidades em relação a esse assunto que deixa a torcida rubro-negra tão ansiosa, a construção do estádio próprio. O BAP, atual presidente, obviamente apoiado pelos seus pares, pelos seus diretores, pensa o seguinte: a construção tem que sair, é óbvio que vai sair, mas para sair, o Flamengo não pode se endividar, o Flamengo não pode ter perda técnica, não pode deixar de reforçar o elenco, não pode deixar de ter um elenco que vá brigar por títulos, porque é isso que traz dinheiro ao Flamengo. Ou vocês acham que o novo patrocinador master do Flamengo investiu o que investiu no Flamengo por conta de quê? Porque o Flamengo vem conquistando títulos, tendo muita visibilidade. Então, faz parte, o BAP está certo. Eu acho que não tem que endividar o clube para construir o estádio próprio, até porque o Flamengo tem o Maracanã ainda durante muito tempo e o Maracanã tem se tornado muito lucrativo. A gente já trouxe aí que recentemente a diretoria apresentou aos conselheiros números que mostram isso. A margem de lucro do Maracanã saiu de cerca de 35% e está chegando a 70%. Então é algo assim que tem que elogiar a diretoria e está certo, pés no chão. Mas é óbvio que nós vamos acompanhar aqui o que será dito para os conselheiros para trazer para vocês aqui no canal Vini Casagrande. Falando sobre futebol agora, o José Boto, nessa data FIFA, aproveitou aí, entre aspas, o período de folga de jogos e foi até Portugal, curtiu alguns dias com a família, tá certo? Não vejo nenhum problema nisso. E ele retorna entre hoje e amanhã, ou seja, entre quinta e sexta-feira, para dar continuidade à temporada, essa reta final da temporada, uma temporada que tem tudo para ser muito positiva para o Flamengo, mesmo o Flamengo não estando na Copa do Brasil, mas tem grandes chances de ganhar a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Mas o José Boto ele tem duas missões aí para tentar resolver ainda esse ano: renovações de contrato. Prioridade, Felipe Luiz, que tem contrato até dezembro desse ano. A ideia da diretoria é estender o vínculo com ele até o fim de 2026, com a possibilidade de mais um ano, ou seja, através de algumas metas que serão estabelecidas caso o Felipe Luiz tope, mas até onde eu sei, o entrave ainda é financeiro e eu não vejo nenhum problema nisso, é algo extremamente natural. O Felipe Luiz é um cara extremamente sério, correto, ele não está enrolando a diretoria, ele apenas está conversando e é isso, faz parte, é uma negociação.
A outra situação é do Arrascaeta. É um jogador que tem contrato aí até dezembro de 2027. Então, enfim, tem tempo ainda para a diretoria definir, mas a gente sabe que tanto o jogador quanto o seu empresário já procuraram o Flamengo em busca de uma renovação de contrato. O Flamengo inicialmente falou, não, ainda não é momento, mas agora o Flamengo entende que de fato é sim, chegou o momento para debater uma renovação de contrato. Até onde eu sei, o combinado entre José Butto e o empresário do jogador é, quando eu voltar, teoricamente, hipoteticamente falando, como se o José Butto tivesse falado para eles, quando eu voltar de Portugal e você, Arrascaeta, voltar da data FIFA, a gente dá continuidade nessas conversas aí, beleza? Beleza, então agora será feito. Isso quer dizer que vai ter a renovação de contrato com certeza? Não. Isso quer dizer que as conversas serão reiniciadas ou retomadas, como quer que você queira entender aí, mas é isso. José Butto, ele quer resolver essas duas pendências, digamos assim. E para finalizarmos o nosso vídeo, galera, recentemente eu trouxe a informação que o Flamengo ganhou na CNRD a causa contra o Internacional. O Internacional foi julgado e condenado a pagar ao Flamengo as dívidas. O que o Internacional fez? Recorreu. É do direito deles. Eles poderiam recorrer. Mas o que eles fizeram? Esperaram até o último dia, praticamente, nas últimas horas, porque foi no último dia, na parte da noite, para ganhar tempo. Eles recorreram. O Flamengo já respondeu. Eu vou ler aqui o que a pessoa me disse. Quer ver? Para vocês verem. Ó, a pessoa me falou assim, o Flamengo respondeu ao recurso. No dia mesmo, o Flamengo respondeu ao recurso, rebatendo todos os argumentos do Internacional. Um dos argumentos que o Flamengo utilizou, que a parte jurídica utilizou, foi o Internacional, a todo momento, anuncia que vende atleta, que negocia saídas e que também contrata jogadores. Não faz o menor sentido você contratar jogadores, sendo que você tem uma dívida com outro clube brasileiro. Essa é um dos argumentos. E, recentemente, o Internacional, na verdade ontem, o Internacional acertou a saída de mais um jogador. Trata-se do atacante Ener Valencia. Nesse caso não é uma venda, é uma rescisão amigável. Mas até onde eu sei, o Internacional vai economizar aí mais de 2 milhões de euros só de contrato. Isso dá quase 13 milhões de reais. Por que não pega esse dinheiro e paga ao Flamengo? É isso que eu estou falando. Gente, os clubes, eu vejo aí o Fluminense se tornando SAF com todo respeito a opinião de todo mundo. Eu não vejo motivos para o Fluminense se tornar SAF, não está desesperado, não está, entre aspas, acabando, como estava o Botafogo, o Vasco, o Cruzeiro, que se tornaram SAF em um passado recente. Por que eles não querem fazer a reestruturação financeira que o Flamengo fez em 2013? Porque é difícil. Será que os torcedores estão a fim de apoiar uma situação como essa? Lá na ocasião, muitos torcedores do Flamengo tentaram romper a corda, falando, não dá, tem que ter título, e não é assim. Não é assim. Então, o Internacional, ele pega o dinheiro e faz o quê? Contrata jogador. E aí vai gerando mais contas a pagar. Não vou dizer dívida, porque só se torna dívida quando atrasa o pagamento. No caso do Flamengo, eles têm algumas parcelas em atraso em relação à compra do Thiago Maia. Então, enfim, para mim é um absurdo essa demora. Eu acho que a CBF deveria fazer algo, acho que a CNRD deveria acelerar esse processo, porque a agilidade em resolver alguns assuntos me chama a atenção, porque eu não tenho a mesma agilidade para resolver esse assunto. No caso do Bruno Henrique, por exemplo, olha a agilidade que eles estão tendo. E por que não tem a mesma agilidade para resolver esse assunto? Vene, você só está falando isso porque é o Flamengo. Não, o Cuiabá, gente. Clube da segunda divisão. O Atlético Mineiro está fazendo a mesma coisa com o Cuiabá. Eu não acho isso correto. Isso é inadmissível. Se põe no lugar desses clubes. Vamos lá, vamos trazer para uma pessoa física. Você emprestou o dinheiro, tem alguém que te deve. Esse alguém vive falando, não, calma, eu ainda não estou com o dinheiro. Mas está viajando, está comprando um carro novo, se mudou para um lugar melhor. E você nada de receber, você vai achar correto? Então é simples, é um pouco de empatia. É isso. Se ponha no lugar do Cuiabá. Você que argumenta, o Flamengo é rico, não precisa desse dinheiro, por que está chorando? Tá bom, você põe no lugar do Cuiabá. O Cuiabá não precisa? Pois é. E é óbvio que o Flamengo precisa. Com esse dinheiro poderia fazer outras coisas, outras contratações.
Bom, dê minha opinião. Concorda, discorda? Pode comentar à vontade. Ação, não ter jogo domingão é um crime, né, é horrível pra gente que faz vídeo aqui, acompanhando o dia a dia aí do Flamengo. Cara, os bastidores pega fogo, tem bastante coisa dos bastidores, teve até essa recente aí, assim, requerimento, né, do Flamengo junto à ONU aí pra o Flamengo ser reconhecido como nação aí. Nossa, a rapaziada ficou louca, né, os antes que a gente brinca aí, ficaram eufóricos, né, por esse pedido do Flamengo, né. E enfim, não ter jogo, complica, né, é horrível. E voltando domingo aí, a gente já vai voltar a ter jogo. E uma preocupação que eu tenho dessas que já foi falado aí no vídeo, dos laterais aí, o Alexandro e o Pulgar já, enfim, o Pulgar pode ser que retorne, não para esse jogo de domingo, mas já esteja aí na parte final da recuperação dele, já é uma peça muito importante. Por quê? Porque é bom ter alguém para revezar com o Jorginho, cara. O Jorginho, por mais que, cara, ele tá ali bom, tal, tá rendendo bem e tal, mas tá jogando todos os jogos, é bom ter uma certa idade e tal, e ter o Pulgar, que é ali a função do Jorginho e tudo mais, pra revezar, cara, é ótimo, pra dar descanso, cara. Eu falo assim, vejo a equipe do Flamengo é uma equipe top, cara, porque tem peças de reposição e peças de reposição a alto nível, né. Isso que me, assim, que me chama, bastante atenção. Então, assim, isso, mano, poder ter essa questão, ter o Pulgar exatamente para fazer isso é excelente, né. E do Varela eu acredito que não é nada grave, é uma indisposição, talvez não esteja apto aí, para o jogo, certo, de domingo, mas tem o Vinha que, cara, também é um ótimo lateral e precisa, né, de espaço, enfim, precisa, né. Então, assim, é aquilo que a gente vem falando, né. Então, vamos acompanhar aí, tudo que, enfim, que vai sair em relação a isso aí, os bastidores fervorosos do Flamengo, certo? Até aí o jogo de domingo, beleza, meus queridos? Se não é inscrito no canal, faço o convite mais uma vez, se inscreva, deixe a sua curtida, deixe nos comentários o que vocês acham, do jogo de domingo aí. Vitória, empate, derrota não, é só vitória ou empate. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários, beleza? Até o próximo vídeo.